Oremos por nós e pelas nossas crianças agora. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor em Cristo Jesus, por esse tempo de adoração que nós tivemos aqui, leitura das confissões de fé, dos pontos da Reforma Protestante. O Senhor falou profundamente aos nossos corações, através das ministrações, dos cânticos, dos textos bíblicos, mas neste momento nós vamos parar e olhar de perto alguns versículos, alguns textos das Sagradas Escrituras. E queremos então, Pai, pedir a instrumentalidade do Teu Santo Espírito, através do sacrifício de Cristo Jesus, que fale aos nossos corações, porque nós temos a necessidade de ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor. Precisamos sermos moldados, ó Deus, através do Teu Santo Espírito. Desejamos conquistar o caráter de Cristo Jesus, mas sabemos que não conseguimos fazer isso sozinhos. Precisamos da Tua ajuda, da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. Então, Pai, nós pedimos em nome de Jesus, fala poderosamente aos nossos corações. É assim que nós oramos, em nome daquele que nós amamos e servimos. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos estudando o texto de Malaquias, e como vocês sabem, nós estamos propondo essa ideia, propósito e esperança. Dentro do texto de Malaquias, o que nós encontramos é, principalmente essas duas palavras, elas trazem o tema daquilo que Malaquias está trabalhando. Malaquias, como um profeta, ele está exortando ao povo de Deus a voltar ao seu verdadeiro propósito. Porque muitas vezes nós nos esquecemos qual é o nosso propósito. Na verdade, nós nos confundimos. Nós somos muito distraídos. Nós buscamos tantas outras coisas, nós buscamos tantos outros propósitos, tantos outros objetivos, que nos esquecemos para aquilo que nós fomos criados. Para aquilo que nós fomos criados. Todo ser humano, ele aceitando ou não aceitando, ele compreendendo ou não compreendendo, ele foi criado para se relacionar com Deus. Deus criou o ser humano para se relacionar com Ele. Não porque Deus estava na eternidade sofrendo uma crise de autoestima e precisava de alguém. Não, mas por amor. Aprove ao Senhor criar a humanidade. Aprove ao Senhor amar a humanidade. Aprove ao Senhor dar um propósito. Qual é o propósito do homem? Glorificar a Deus, se relacionar com Deus, ter prazer em Deus e, segundo as nossas confissões, para todo sempre. Esse é o nosso principal propósito. Essa é a avenida, ou deveria ser, a avenida da nossa espiritualidade. Mas muitas vezes, até mesmo dentro da nossa espiritualidade, nós perdemos esse propósito. Nós achamos que Deus deve nos servir. Nós tratamos Deus como um grande supermercado. Um grande supermercado. Onde nós acessamos esse supermercado e nós pegamos aquilo que nos interessa, as bênçãos que nós queremos, as bênçãos que nós desejamos. Então nós precisamos de um pouco de relacionamento com os filhos, nós precisamos melhorar um pouco o nosso casamento, melhorar o ambiente de trabalho. E você vai pegando essas coisas e você acha então que Deus precisa prover essas coisas a você. Mas, na verdade, o que Deus precisa prover a você é salvação, e Ele fez isso na pessoa de Cristo Jesus, e esse é o propósito. Que também se mescla com a esperança. A esperança que o Evangelho fala é a esperança de redenção. Porque, na verdade, todos nós nos tornamos órfãos. Eu não sei você, mas de vez em quando eu me sinto um pouco órfão. O C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz que nós desejamos uma realidade que nós não conseguimos adentrar. Nós desejamos algo, nós somos criados para algo, mas esse algo nós não conseguimos transpor. E fica então um sentimento de vazio, um sentimento de orfandade no nosso coração. A esperança que vem do Evangelho é que essa orfandade ela é suprida
na pessoa de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele entra na história e traz redenção para nós. E o profeta Malaquias, ele está exatamente colocando hoje essa esperança no nosso radar. 400 anos antes da presença de Jesus na face da terra, Malaquias, 400 anos antes de Cristo, ele prediz que o Cristo viria. E não somente o Cristo, mas como nós vimos hoje pela manhã, esse profeta, ele prediz que um mensageiro antes do Cristo, alguém que prepararia o caminho para o Senhor viria. E ele acertou na mosca. Afinal de contas, Deus, ele escreve certo por linhas certas. É nós que tentamos achar que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linhas certas. Hoje pela manhã, então, nós adentramos no texto de Malaquias, capítulo 2, verso 17, e lemos até o verso de número 5 do capítulo 3. Gostaria, então, de recordar isso com você, porque nós vamos terminar essa perícope, essa parte do texto que nós estamos estudando hoje pela noite. O texto bíblico diz o seguinte, me acompanhe na leitura. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como o temos cansado, vocês ainda perguntam? Quando dizem, todos que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor. E ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus de justiça? Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia de sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, ou como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificará de prata e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro puro e prata. Assim trarão o Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora. Testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, que privam os estrangeiros dos seus direitos. E não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. E hoje pela manhã nós começamos a estudar esse texto. O primeiro ponto que nós vimos hoje pela manhã foi cuidado. Cuidado, a sua percepção dos fatos nem sempre reflete a verdade de Deus na história. Cuidado, porque eu e você, temos uma percepção limitada da história. Eu sei, a nossa cultura tenta nos enganar dizendo que nós podemos ter uma visão 360 da nossa vida, mas nós não podemos. Nós não podemos. Todos nós temos uma visão limitada, porque nós somos limitados. Uma das imagens que eu trouxe pela manhã foi que nós nos casamos, convivemos com uma pessoa e descobrimos que 10, 15, até mesmo 20 anos depois, nós não conhecemos essa pessoa plenamente. Nós não temos uma visão holística, uma visão global dessa pessoa. Nós vamos descobrindo conforme vamos caminhando. Porque nós somos limitados. A nossa visão é limitada. Perceba, se nós então somos limitados em ver e perceber uma pessoa, muitos mais os fatos que nos cercam. Muitos mais os fatos que nos cercam. E o texto, e o capítulo, e o versículo de número 17, do capítulo de número 2, traz ali uma reclamação do povo. Na verdade, começa com um desabafo de Deus. Não sei se vocês perceberam, mas o texto bíblico nos diz que Deus está cansado da fala do povo.
Deus está exausto, porque a palavra cansado ali é essa ideia do hebraico. Deus está exausto. Deus está exausto da fala do povo, por quê? Porque eles interpretam mal o que Deus está fazendo na história. Porque eles são limitados ao perceber a ação de Deus na história. E como eles interpretam mal o que Deus está fazendo na história, uma coisa acontece com essas pessoas. Eles começam a murmurar. Eles começam a reclamar. Eles começam a achar que Deus está sendo bom demais, conivente demais com o mal. Na verdade, eles afirmam que Deus ama o pecador e ama o pecado. Eles imputam a Deus algo que não deveria ser imputado a Deus. Amar o pecado. Eles têm uma visão parcial da história. E por ter uma visão parcial da história, eles murmuram, então. Eles falam aquilo que não é verdade. Porque a murmuração tem sobre isso. Você falar aquilo que não é verdade. Você ter uma visão enviesada. Você se tornar vítima dos seus próprios atos. Porque os israelitas esqueceram. Eles esqueceram que eles estão nessa situação de pós-exílio. Não porque Deus determinou. Não porque Deus foi sádico, mas porque eles foram infiéis ao Senhor. Eles foram infiéis ao Senhor e o Senhor, então, cumpriu a sua própria justiça. Como é fácil a gente atribuir responsabilidade nossas a outras pessoas. Dizer que o erro foi do outro. Isso é murmuração. O problema da murmuração e da reclamação é que ela envenena o nosso coração, e não somente o nosso coração, ela envenena o coração do nosso próximo. Ela envenena o coração. A murmuração traz veneno sobre nós. A murmuração amarga a alma. Amarga a alma. Amarga o coração. Você se torna uma pessoa amarga. E ao invés de você lidar com a honestidade e a verdade, você se torna uma pessoa altamente crítica. O criticismo. Você critica porque você tem prazer na crítica. A partir do momento que você tem prazer em criticar alguém, prazer em desconstruir alguém, porque perceba, as Sagradas Escrituras nos chamam a edificar as pessoas, não é isso? Edifiquem uns aos outros. As Sagradas Escrituras não diz para a gente desconstruir uns aos outros. Mas a partir do momento que a nossa alma está amarga, a única coisa que nós podemos fazer é desconstruir as pessoas. A gente murmura sobre elas. Bom, mas se você quiser saber mais sobre isso, eu aconselho você que você assista o Sermão da Manhã lá nas nossas redes sociais, ok? Eu só estou dando um panorama para vocês do que nós falamos. O segundo ponto que nós olhamos pela manhã foi atenção. Atenção. A justiça de Deus se manifesta de maneiras inesperadas, não como planejamos. E nesse ponto nós percebemos que no versículo 1 do capítulo 3 de Malaquias, existe uma expressão intrigante. Os judeus, eles almejavam, eles desejavam o Messias. Eles almejavam e desejavam. Está lá no texto, basta você olhar. Eles desejavam e almejavam o Messias. Eles buscavam o Senhor. Mas quando esse Senhor vem, quando esse Senhor aparece na história, os judeus os rejeitam. Por quê? Porque Jesus aparece, Jesus entra na história, não como o Messias que os judeus esperavam. Não. Deus não respeita os nossos planos. Eu gostaria de dizer isso. Deus não respeita os nossos planos, porque Deus tem os próprios planos. Ele tem os próprios planos dele. Um dos textos das Sagradas Escrituras que muitas vezes nós lemos e nós achamos lindo é: os seus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos. Os seus planos são maiores do que os meus planos.
Mas você sempre lê esse texto achando que o que Deus está pensando é aquilo que você está pensando também. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é. Não é. Deus não está pensando da mesma forma que você. Você só acha isso. É só um achismo seu. É só um achismo. Deus, ele tem os planos dele e muitas vezes nós somos solapados pela surpresa. A pergunta principal aqui é: você está disposto a abraçar o plano que Deus tem? Ou você vai morrer com o seu plano? Você está tão convicto da sua realidade que você não consegue se abrir para aquilo que Deus está te oferecendo. É mais ou menos assim: você está agarrado a uma coisa, mas quando você está agarrado a esta coisa, você não consegue abrir as suas mãos. As suas mãos estão tão carregadas com as suas coisas que você não consegue receber aquilo que Deus está oferecendo a você. Por isso, então, que os judeus não receberam o Messias. Os judeus não receberam o Messias porque eles tinham uma imagem de quem seria o Messias, de quem seria o Cristo. Eles estavam tão agarrados àquilo, que quando o Cristo apareceu na história, eles não perceberam. Eles não perceberam. Mas eu gostaria de caminhar com vocês para o terceiro ponto. E esse terceiro ponto fala muito a nossa cultura. Qual é a sua maior dificuldade hoje? Você já fez essa autorreflexão? Qual é o nosso bem mais escasso hoje? Nosso bem escasso. Algo que nós perdemos e não retomamos de volta. Nem que você queira comprar. Você não consegue comprar. O tempo. O tempo. Agenda é um negócio complicado. Agenda, e quando vai chegando essa época do ano, a agenda fica muito mais complicada. Eu tenho pavor do final do ano. Se tem uma coisa que eu oro para que não aconteça, é o final do ano. Eu falo: Senhor, podemos passar o final do ano? Podemos passar o final do ano? Porque é tudo aquilo que a gente planejou vai por água abaixo, porque o final do ano parece que vira a chave, a cabeça das pessoas. E tem uma coisa muito interessante, né? No final do ano, todo mundo quer fazer confraternização. No ano eles se matam, mas no final do ano, vamos nos confraternizar. Não é um negócio esquisito? Você tem os seus amigos, você tem os seus, não amigos, inimigos de trabalho. Você tem os seus inimigos de trabalho. Inimigos de trabalho, você suporta algumas pessoas, mas no final do ano, você não pode faltar à confraternização. O terceiro ponto fala exatamente sobre isso. Importante. Reorganize seu calendário para focar em apenas 2 dias. O hoje e o dia do Senhor. Talvez seja isso que Jesus disse no Sermão do Monte. Uma das coisas que Jesus diz no Sermão do Monte é: basta o seu dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Viva o hoje. O grande problema nosso da ansiedade é que nós queremos antecipar o amanhã. Não é verdade? Esse é o nosso problema de calendário. A gente quer antecipar o amanhã. Eu não sei você, mas eu sou um pouco ansioso com as coisas. Eu sou um pouco ansioso. Se você olhar as minhas unhas aqui, elas estão roídas. Porque eu sou um pouco ansioso. Eu sou um pouco ansioso com as coisas, que, por exemplo, o nosso culto da manhã começa às 9, os nossos trabalhos com a escola dominical, eu acordo 5 horas da manhã. Para eu poder checar se está tudo certo. Tem que checar se está tudo certo. E também para acordar criança, né? Porque eu tenho 3 filhos e acordar criança num domingo de manhã não é para qualquer um. Mas perceba uma coisa. Nós precisamos reorganizar o nosso calendário e focar apenas naquilo que é importante. Iniciamos a nossa reflexão observando o questionamento do povo de Deus a respeito da relação que eles têm com o próprio Deus.
Percebemos que Deus não responde o seu questionamento, mas pelo contrário. Deus começa a trabalhar o caráter do povo. E é isso que Deus sempre está fazendo às vezes. Deus responde as nossas perguntas, muitas vezes moldando o nosso caráter. Porque Deus está cumprindo em nós a sua promessa. E essa promessa nos mostra que Ele está trabalhando na nossa vida hoje. No dia de hoje. Perceba, o texto bíblico, no versículo de número 2 e no versículo de número 3, traz essa realidade. Mas quem suportará o dia de sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será um fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro puro. Assim trarão ao Senhor ofertas de justiça. Perceba o que Jesus, ou que melhor, Deus está fazendo na vida do seu povo neste momento. Neste momento, Deus está trabalhando a purificação do seu povo, ou melhor dizendo, no nosso linguajar aqui, a santidade do povo. Mais à frente veremos o porquê Deus está trabalhando isso. Perceba, diferente de um aviso de destruição, essa passagem traz uma promessa de purificação. É isso que o texto está mostrando. Malaquias nos garante que o Messias vem como aquele que é um fogo refinador. E aqui é algo importante. Aqui temos algo muito importante, porque esse texto, ele fala das duas vindas do Messias. Perceba, um texto pequeno, mas profundamente teológico. No versículo de número 1, nós temos a primeira vinda do Messias. Fica caracterizado isso. Temos ali João Batista e o Messias que surge. Agora, nestes versículos, nós temos a segunda vinda do Messias. Por quê? Porque na primeira vinda do Messias, ele veio para redimir o seu povo, através do sacrifício. Então, Cristo Jesus, ele entra na história, não para cobrar o seu povo, mas para abrir uma janela de oportunidade para cada pessoa na face da terra. O tempo da graça está instalado, o reino de Deus chegou. É isso que o versículo de número 1 do capítulo 3 nos mostra, mas o versículo de número 2 e 3 nos mostra uma outra realidade. E qual é essa realidade? A segunda vinda. Perceba, ele fala desse fogo refinador. Mas que é, afinal, esse fogo? A gente deve se perguntar, mas qual é, afinal, esse fogo? Pense no processo de refinar metais preciosos como ouro e prata. Ao serem aquecidos, até se tornarem líquidos, as impurezas sobem à sua superfície e aí elas são retiradas. O resultado final, um metal puro, valioso, útil. Então perceba, esse texto está falando de purificação. Deus está santificando o seu povo. Mas perceba, nós precisamos então entender, para nós cristãos, a purificação, neste momento da história, ocorre em duas etapas. Como ocorre a purificação neste momento? Como ocorre, como Deus trabalha a nossa santificação neste momento da história? Primeiro, no tempo que se chama hoje, neste momento, aqui está o ponto principal. Deus usa a dor e o sofrimento como instrumento para nos moldar à imagem de Cristo. Deixa eu repetir isso, porque nós não gostamos desse discurso. Deus, esse Deus bondoso, de imensa graça, misericórdia e amor, Ele vai usar a dor e o sofrimento, para moldar o nosso coração à imagem de Cristo Jesus. Vem comigo. Não se turbe o vosso coração.
Mas vem comigo. Vocês se esqueceram, diz Hebreus capítulo 12, versos de 5 a 6 e verso 11. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Perceba o que o texto diz. Olhe para o texto, sem medo. Porque muitas vezes nós olhamos para a Bíblia com medo, mas não olhe, não tenha. Perceba a linguagem afetiva que existe aqui. Primeiro, nós precisamos perceber a linguagem graciosa que está na palavra de Deus. Deus se dirige ao seu povo como filhos. Não como servos, não como escravos, mas como filhos. Deus está aqui nos chamando de filhos. E daí ele fala, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. 2 movimentos, disciplina e repreensão aqui. Uma das coisas que eu aprendi como pai, nos últimos tempos, é que todo dia, como pai, eu faço o quê? Todo dia, como pai, não é só pagar boleto. Tem mais coisa que você precisa fazer como pai. Todo dia, como pai, eu disciplino o meu filho. E disciplina não tem a ver com castigo físico ou qualquer outra coisa desse gênero. A palavra disciplina aqui é você ensinar. É disciplinar. Todo dia, como pai, eu ensino o meu filho o que é certo e o que é errado através do meu exemplo. Todos os dias. Todos os dias eu disciplino o meu filho como pai, e isso demonstra o meu amor por ele. Todos os dias, eu dou limites para o meu filho. Eu dou limites para ele. Eu digo o que ele não pode fazer. Talvez a palavra que eu mais fale como pai é não. É não. Não. Eu acho que eu vou gravar e colocar no celular e botar no repetição. Porque daí ninguém precisa perguntar, não é mesmo? É uma boa ideia, Wagner? Não. Esses dias eu vi uma coisa muito interessante para cachorro. Eu acho que eu vou comprar para meus filhos. É um botãozinho assim que o cachorro aperta e o botãozinho fala com o cachorro. Vocês já viram isso na internet? Vocês já viram? Né? O lá pede petisco, mas o meu vai ser não. O meu filho vai perguntar alguma coisa para mim e aperta o botão não. É assim. Todos os dias, como pai, eu estou disciplinando e dando limites aos meus filhos. Porque com Deus seria diferente. Perceba, ele tem uma linguagem afetiva. Nós somos os seus filhos. E Deus nos trata como filhos. E nos tratando assim como filhos, ele vai nos disciplinar, ele vai nos moldar. E ser moldado significa receber não. Significa receber não. Eu não sei se vocês sabem, mas o não é a palavra mais libertadora que existe no nosso vocabulário. Porque se você diz sim para todas as coisas, você é escravo das pessoas. Você é escravo dos seus desejos. Se você diz sim para todos os seus desejos, você é escravo dos seus desejos. Você é escravo dos seus pecados. O que me faz diferente daqueles dos escravos? O que me faz livre? É saber dizer não. Os limites me dão liberdade. A nossa cultura inverte isso. A nossa cultura diz que nós não precisamos ter limites. E por isso que nós somos cativos dos nossos desejos, dos nossos pecados. Por isso que nós estamos olhando para a nossa cultura, olhando para jovens, olhando para casais se destruindo. Porque não existem limites.
Quando, na verdade, os limites nos dão liberdades. Ou nos traz a liberdade. Então você olha para o texto bíblico e você percebe que Deus está moldando o seu caráter. Deus está moldando a sua vida. Porque perceba, pois o Senhor disciplina a quem ama. A disciplina é um sinal de amor. A disciplina é um sinal de amor. E castiga, perceba, e daí parece que existe um adendo a mais, uma força a mais, e castiga todo aquele que aceita como filho. O texto é honesto. Porque perceba, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria. Ninguém é alegre quando é moldado. Porque ser moldado dói. Ser moldado dói. Eu tenho um filho, o Arthur, e ele é o meu herói da natação. Já contei para vocês aqui. O Arthur é da equipe do Clube de Campo de Sorocaba, rapaz. Ele nada 2.000 metros todo santo dia, de segunda a sexta-feira. 2.000 metros. Eu fico cansado de olhar o papel do treino dele. Só de olhar o papel eu fico cansado. Mas todo santo dia o Arthur treina. Todo santo dia. E daí esses dias o Arthur chegou no carro e falou assim: pai, descobri uma coisa. E eu falei: o quê, filho? Eu descobri que esporte não é saúde. Eu falei: como assim, filho? Esse negócio de esporte é saúde é mentira, pai. Esporte é dor. Eu estou com o meu corpo dolorido, pai. Porque esporte é dor. E eu falei então para o meu filho, falei: filho, é dor porque você está sendo moldado para ser um atleta de natação. O seu corpo está sendo desenvolvido para nadar bem. E o seu técnico está exigindo de você para que ele quer que você seja um dos melhores competidores. Moldar, ser moldado, dói. Se moldar o nosso corpo dói, imagine o nosso caráter. Por quê? Porque quando Deus molda o nosso caráter, Ele fere o nosso orgulho. Quando Deus molda o seu caráter, Ele fere o seu e o meu orgulho. Perceba o que Paulo experimenta em 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 e 9. É um texto que nós gostamos, mas não gostamos. Porque veja só o que o texto diz. Foi-me dado um espinho na carne, Paulo está dizendo, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Então, perceba o que o texto mostra. Foi-me dado um espinho na carne. Foi-me dado. A pergunta é: quem deu o espinho na carne? Quem deu o espinho na carne? Na teologia do apóstolo Paulo, Deus. Deus permitiu. Deus é soberano. Deus me deu espinho na carne. Ah, mas pastor, ele está falando do mensageiro de Satanás. Não, porque o Satanás aqui é assim como em Jó, um instrumento de Deus. Se você olha lá, livro de Jó, capítulo 1, capítulo 2, você vai perceber o quê? Que o inimigo das nossas almas também é um instrumento de Deus. Deus é soberano sobre ele. Então nós temos ali essa realidade. O mensageiro de Satanás para me atormentar. Perceba, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. 3 vezes Paulo rogou a Deus, pediu a Deus. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Traz isso para a sua vida agora. Deus, na sua imensa sabedoria, bondade, misericórdia e amor, moldando o seu caráter ao caráter de Cristo, porque esse é o objetivo de Deus,
moldar o seu caráter ao caráter de Cristo. Ele envia, ou ele permite, como aconteceu com Jó, que Satanás toque na sua vida. Que algo de ruim aconteça com você. Que exista um espinho na carne. Algo que toque, o dia mal. E daí você ora 3 vezes ao Senhor. Você ora 3 vezes ao Senhor. E a única coisa que você ouve de Deus é: a minha graça é suficiente para você. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deixa eu te perguntar, você continuaria adorando esse Deus? Deus olhando para você dizendo: ok, Wagner, ok, Guilherme, ok, eu estou entendendo o que você está me pedindo, e eu estou te dando uma resposta, que não é a resposta que você deseja. Porque perceba, seja sincero com o texto bíblico, qual é a resposta que o apóstolo Paulo desejava? Qual é a resposta que ele desejava? Libertação. Libertação. Cura. Nós não sabemos qual é o espinho da carne. Mas o desejo do apóstolo Paulo, ao clamar por isso, é por cura. Mas daí quando Deus responde ao apóstolo Paulo, ele fala: a minha graça é suficiente para você. Não vou te dar o que você está pedindo. A minha graça é suficiente para você. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu estou trabalhando no seu caráter, Paulo. E ao trabalhar no seu caráter, aceita. Então daí você percebe o restante do versículo, que é o que mais me incomoda. Portanto, diz o apóstolo Paulo, portanto, eu me gloriarei ainda mais e ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Vocês estão percebendo o que Paulo está fazendo aqui? Deus está olhando para Paulo e está dizendo: Paulo, eu estou moldando o seu caráter ao caráter do Cristo. Assim como Cristo sofreu por todos, você está neste momento experimentando o sofrimento também, e isso está moldando o seu caráter em humildade, em perseverança, em resiliência. Você está experimentando, Paulo, não dor. Você está experimentando, Paulo, graça. E daí o que Paulo responde diante disso? Paulo responde algo que é perturbador para nós. Portanto, Senhor, eu vou me gloriar nisso. Portanto, Senhor, eu vou me alegrar nisso. Portanto, Senhor, eu vou entregar. Eu vou abrir. Lembra que eu falei para vocês? Se você tiver tudo nas suas mãos, todas as suas convicções nas suas mãos, você não conseguirá receber nada de Deus. Então o que Paulo faz? Paulo tinha um pedido dele. Paulo tinha algo nas mãos. Paulo entrega. E vem de mãos livres. Para poder receber realmente aquilo que importa. A pergunta é se nós aqui, como discípulos de Cristo Jesus, teremos a mesma coragem do apóstolo Paulo ao orarmos, ao ouvirmos a palavra de Deus, e Deus falar que está moldando o seu caráter em nós através do sofrimento. Nós vamos nos alegrar nisso. Por isso, atenção, o seu calendário não é o calendário de Deus. O seu dia
não é o dia de Deus. Se prepare o seu coração para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. A segunda forma, então, que Deus nos molda é nos preparar para aquele grande dia. Cada crente, cada discípulo de Jesus passará por uma prova de fogo antes da sua glorificação, antes do nosso glorioso dia. Em 1 Coríntios capítulo 3, versos de 11 a 15, o apóstolo Paulo nos lembra essa realidade. Perceba, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já foi posto, que é Cristo. Se alguém constrói sobre este alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, perceba, ouro, prata, pedras preciosas. Outros materiais que Paulo coloca aqui, madeira, feno e palha, sua obra se manifestará, pois o dia o trará à luz. Será revelado como fogo, que provará a qualidade do seu trabalho, do trabalho de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. E se alguém construiu, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que se escapa através do fogo. Perceba a realidade do texto bíblico aqui. Paulo está falando das nossas obras, daquilo que nós vamos apresentar do Senhor naquele dia. E perceba, fique tranquilo, nós não somos salvos pelas nossas obras. Porque o final do texto nos diz exatamente isso. O final do texto diz, olha, vai ser passado pelo fogo, mas se queimar tudo que você construiu na sua vida, você vai passar chamuscado, mas você vai. Então, fique em paz. No entanto, esse texto me leva a uma profunda reflexão. Aquilo que nós estamos construindo aqui hoje, aquilo que você está construindo na sua vida, são obras para a eternidade? Ou é somente para o hoje? O que você está edificando? Paulo usa imagens aqui. Paulo está dizendo ouro, pedras preciosas, prata, materiais que podem ser refinados. E o fogo, lembra? É o mesmo fogo de Malaquias. O fogo é aquele fogo refinador. Aquilo que você está construindo hoje na sua vida, aqui e agora. E perceba a realidade da eternidade. A eternidade começa no aqui e agora. No aqui e agora. Aquilo que você está construindo aqui e agora tem reflexos na eternidade. A sua vida não é desconexa. A sua eternidade não está desconectada com o seu momento agora. Pelo contrário, aquilo que você está construindo agora está glorificando ao Deus na própria eternidade. São obras de louvor, são obras de adoração. A pergunta é: o que você está construindo? Como nós edificamos para a eternidade? Você já parou para pensar? Nós nos envolvemos com tanta coisa, na verdade. Nós acabamos de falar, o nosso calendário está lotado. O nosso calendário está cheio. Nós não temos tempo. Mas deixa eu te dar um exemplo aqui. Você está construindo para a eternidade discipulando alguém? Você está construindo para a eternidade discipulando alguém? Você está construindo para a eternidade apresentando o Evangelho de Cristo Jesus para alguém? Porque isso é construir para a eternidade. Você está gastando o seu dinheiro só com você. Só com você. Os recursos que Deus te deu, de maneira graciosa, você só olha para o seu umbigo. Você só gasta com você, ou você está contribuindo numa obra missionária em algum lugar do mundo, ou até mesmo na cidade de Sorocaba. De que forma você está construindo para a eternidade? A sua vida de oração. O foco da sua vida de oração é só você. É só você. Você ora por você e por você mesmo. Você não tem coragem de colocar umas pessoas aí
Inclua o seu pastor, faz favor, inclui o pastor na sua vida de oração. Inclua os presbíteros, inclua os seus irmãos, aquelas pessoas que precisam. Afinal de contas, nós cremos no poder da oração. Como você está construindo pela eternidade? Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você ganha, tudo aquilo que você tem, é só para você? Então deixa eu te falar, Paulo está mostrando aqui que você está construindo madeira, feno e palha. Se tudo é para você, você está construindo madeira, feno e palha. Então você precisa realocar o seu calendário. Você precisa arrumar um tempo. Invista na sua vida espiritual, mas não em conhecimento somente, mas em prática. Porque é interessante, nós somos especialistas em adquirir conhecimento das Sagradas Escrituras. Mas nós somos péssimos em prática nas Sagradas Escrituras. Uma vez eu ouvi uma história de um pastor argentino chamado Juan Carlos Ortiz. Um avivalista, presbiteriano, da época década dos anos 90. Foi muito famoso. Plantou uma das maiores igrejas na Argentina. Juan Carlos Ortiz conta em um dos seus livros que um dia, incomodado pela sua vida de oração, resolveu aplicar uma lição na igreja. Chegou um domingo, ele pregou um sermão sobre o amor ao próximo. Daí no domingo à noite, que era como a nossa igreja aqui, tem um culto de manhã e um culto à noite. No culto à noite, Juan Carlos Ortiz pregou o quê? Amor ao próximo. Mesmo texto, mesmo sermão, domingo de manhã, domingo à noite. Olha que bênção. Podemos repetir o sermão aqui, né? Mas tudo bem, não vou falar isso. Domingo seguinte, Juan Carlos Ortiz chegou na igreja, abriu o mesmo texto, o mesmo sermão. Quando chegou lá no terceiro domingo que ele estava fazendo isso, alguns líderes da igreja perguntaram para ele, mas pastor, você está com algum problema? Você está aí com alguma dificuldade de memória? Faz 3 domingos que o senhor está falando a mesma coisa aqui para a gente. Juan Carlos Ortiz olhou para a sua liderança e para a sua igreja e disse assim, no dia que eu ver vocês praticando aquilo que eu preguei, nós mudamos de lição. Já parou para pensar que deveria ser assim? Porque não é assim no nosso ensino secular? Não é assim no nosso ensino secular? Você só passa de ano, você só ganha uma nova lição quando você se dá bem na matemática. Pelo menos deveria assim, né? Você tá na matemática, está fazendo matemática lá? Eu sou péssimo, fui um péssimo aluno em matemática. Péssimo. Mas eu só conseguia passar de ano quando fazia o quê? Aprendia a maldita álgebra. A hipotenusa do quadrado, do cateto, que não serve para nada. Pelo menos para mim hoje, não serve para nada. Elevado ao quadrado. Eu poderia matar o Pitágoras uma hora. Mas deixa eu acabar com a minha frustração aqui da matemática e dizer para você uma coisa. Se no nosso ensino secular nós fazemos isso, por que então não com a nossa espiritualidade? Nós não estamos construindo para a eternidade? E eu não estou falando de se tornar religioso, não. Porque apesar de eu achar que não serviu para absolutamente nada, me trouxe cultura. Desenvolveu a minha forma lógica de pensar. Eu sei disso, professores, fiquem tranquilos, foi apenas uma brincadeira. Desenvolveu a minha forma lógica de pensar e me ajuda a montar as minhas sequências de PowerPoint de maneira ordeira. Olha só que legal. Foi o que a matemática me ensinou. Mas o fato é que eu precisei daquilo de alguma forma depois. Mas eu precisei praticar. Eu precisei sentar. E eu precisei passar. O problema é que nós ganhamos conhecimento bíblico, nós nos engordamos com conhecimento bíblico, mas isso não transborda para a nossa vida. Não transborda.
o último ponto nos traz o propósito. Propósito. No pacto da graça, somos chamados a viver com temor, reverência e fidelidade perseverante. Perceba o que o texto bíblico vai nos dizer. Eu virei a vocês trazendo juízo, no verso de número 5, sem demora. Testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, e oprimem os órfãos e as viúvas, e privam os estrangeiros dos seus direitos, e não têm respeito por mim, diz o Senhor. Perceba que o profeta aqui, Malaquias, ele coloca uma sucessão de pecados. Uma sucessão de pecados. E perceba, qual é a realidade, qual é a síntese dessa sucessão de pecados? É que cada pecado representa uma tentativa de satisfazer uma necessidades humanas. Como insegurança, amor, aceitação e poder. De maneira que se distancia da palavra de Deus e da plenitude da sua presença. Cada pecado é uma tentativa de viver alienado de Deus. Cada pecado aqui representado é uma tentativa da humanidade de viver de forma alienada a Deus. Perceba essa realidade. Perceba essa realidade. Substituindo a fonte verdadeira, feitiçaria. O povo buscava poder e proteção em outras fontes, deuses estranhos ou práticas mágicas, expondo sua falha de reverência e confiança em Deus. Buscar segurança fora de Deus é desprezar aquele que realmente nos sustenta. Cada pecado é uma tentativa de viver de maneira alienada de Deus. Ainda, violando a fidelidade da aliança, o adultério. O adultério é uma busca por satisfação emocional e física fora do relacionamento que Deus estabeleceu, o casamento. Essa traição não apenas compromete a aliança com o cônjuge, mas também ignora o amor e a fidelidade que Deus deseja entre o seu povo. A necessidade de amor e aceitação é distorcida pela infidelidade. Cada pecado é uma forma da gente viver de maneira alienada de Deus. Perceba, ele fala também sobre negando a verdade de Deus. A mentira sugere a necessidade de manipular a realidade para proteger-se ou obter vantagem. É isso que a mentira é. É manipular a verdade para você ter ou vantagem ou se proteger de alguma coisa. Essa falta de honestidade revela um coração inseguro, que não confia na verdade de Deus ou na sua própria identidade em Cristo. O mentiroso, ele sempre tem ou ele não confia na verdade e no caráter de Deus, ou ele não confia na identidade que ele tem em Cristo Jesus. Então ele mente para se proteger, para não viver na verdade. Ainda, perceba o que ele fala, o profeta fala. Esquecendo da graça recebida, opressão aos vulneráveis. E daí tem uma lista enorme de vulneráveis ali. Ao explorar os fracos e vulneráveis, Israel demonstra ter esquecido a própria história de libertação. Foram um povo resgatado pela graça de Deus e pelo amor de Deus. E essa amnésia intencional, nós temos amnésia intencional muitas vezes. Assim como o povo de Israel tinha. Revela um coração endurecido e indiferente à misericórdia recebida. Quando esquecemos a graça que recebemos, deixamos de agir com graça para com os outros. Nós temos amnésia intencional quando nós esquecemos que nós recebemos graça e devemos olhar para cada pessoa, dentro e fora da igreja, com graça. Com graça. Falta-nos um olhar de graça, misericórdia sobre as pessoas. Por quê? Porque nós esquecemos, muitas vezes, da onde nós viemos. Da onde Deus nos resgatou. E ao nos esquecermos disso, nós nos tornamos verdadeiros religiosos. Que ao invés de demonstrar amor e graça para com as pessoas, nós julgamos, nós oprimimos.
Mas perceba uma coisa que o texto diz. Diante dessas tentativas de viver alienado de Deus, perceba, Deus ele vai dizer logo no começo, eu sou a testemunha de tudo isso. E nós esquecemos disso, meus irmãos. Deus é testemunha de todos os nossos pecados. Deus se coloca como a testemunha de acusação contra Israel em Malaquias capítulo 3, verso número 5. As implicações são profundas e reveladoras. Quais são essas implicações? Perceba. Deus, como autoridade final, Deus não observa a distância. Ele vê cada pensamento e ação, expondo com precisão infalível o coração do seu povo. Nenhum intermediário é necessário, porque o próprio Deus é a testemunha e o juiz. Deus testemunha os nossos pecados. Se ninguém disse isso para você até hoje, deixa eu te dizer, porque isso deveria criar temor no seu coração. Temor no seu coração. Porque o Deus que é santo, o Deus que é misericordioso, o Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, o Deus que tem os atributos incomunicáveis, ele é testemunha daquilo que você está fazendo com a sua vida. Ele não fecha os olhos. Tem muito discípulo de Jesus que acha que quando vai pecar, Deus sai da sala. Deus, eu vou ver aqui um site proibido, por favor, vire-se. Não, isso não acontece. Isso não acontece. Deus está lá vendo. E Ele mesmo diz isso no texto que nós estamos lendo. Por isso que Ele acusa o povo dos pecados e das intenções. Perceba, a exposição completa dos pecados. Deus traz à tona tanto o comportamento externo quanto as motivações internas. E aqui é o ponto. Deus conhece as motivações do nosso coração. Ele conhece não apenas o que fazemos, mas também o porquê fazemos. Deus não apenas conhece o que fazemos, mas o porquê fazemos, revelando que nada está oculto aos seus olhos. Então deixa eu te falar uma coisa. Você engana o pastor dizendo, pastor, eu não queria pecar. Eu não queria errar. Você engana a sua esposa dizendo, amor, eu não queria fazer o que eu fiz, mas eu fiz. Mas você não engana Deus. Porque Deus sabe a motivação que estava por trás do seu pecado. Nós tentamos esconder isso até mesmo de nós, porque nós criamos justificativas teológicas para o nosso pecado. Justificativa teológica mais normal para o nosso pecado. A carne é fraca. A carne é fraca. Eu sou falho. Afinal de contas, eu sou pecador. Nós criamos, outra justificativa que nós criamos, que nós usamos. Não, mas Deus é misericordioso, Ele perdoa. Ele perdoa, é misericordioso, mas Ele conhece o porquê você fez. E Ele sabe se você está arrependido ou não. Ele sabe. Então perceba, a aliança sagrada não é negociável. A quebra desse pacto vai além da transgressão. Ela fere o relacionamento em que Deus chamou seu povo para ser fiel. Lembrando-nos de que a obediência é uma questão de honra e confiança. Por último, o chamado ao temor reverente. Saber que Deus é testemunha de cada ação não é uma ameaça, mas um chamado a viver com temor respeitoso e um arrependimento genuíno. Ele deseja corações que o honrem, não apenas atos superficiais. Por que Deus, Ele conhece, Ele examina e Ele tem paciência com a gente? Porque Ele está moldando o nosso coração. Ele sabe o quanto você é fraco.
Você não precisa arrumar desculpa teológica para Deus. Você precisa simplesmente olhar para Ele e dizer: Senhor, eu preciso ter um arrependimento genuíno no meu coração. O Senhor precisa trazer ao meu coração um arrependimento a respeito dos meus pecados, do meu adultério, da minha mentira, da minha ganância, da minha glutonaria, seja qual for o pecado, da minha fofoca, da minha língua, da minha falta de perdão. Senhor, traz arrependimento real sobre minha vida. Diante disso, eu quero convidar vocês a 2 movimentos. Primeiro, cada dia é uma oportunidade para glorificar a Deus e viver uma expectativa de sua vinda. Hoje, ao acordar, pergunte a si mesmo, ou melhor, amanhã, como posso glorificar a Deus nas minhas ações, nas minhas palavras e nas minhas decisões? Planeje suas atividades com a intenção de honrar a Deus e ser um testemunho de seu amor e graça. Que tal agora você viver de maneira intencional o Evangelho? Porque nós somos muitos displicentes para viver o Evangelho. Que tal agora você viver como se estivesse dando de fato um passo? Como posso glorificar a Deus nas minhas ações, nas minhas palavras e nas minhas decisões? Como eu posso glorificar a Deus? Você vai perceber que você vai deixar de falar muita coisa. Você vai perceber que você vai deixar de fazer muita coisa. E que você vai parar de tomar decisões equivocadas na sua vida. Comece pelo hoje. Para o amanhã você ter o que glorificar a Deus no dia da eternidade. Segundo, a fidelidade perseverante é uma resposta à graça que recebemos em Cristo. Em tempos de dificuldade ou desânimo, lembre-se do que Cristo fez por nós na cruz. Porque eu sei, quando nós entramos em contato com essa realidade do nosso pecado e nós percebemos o quão miseráveis nós somos, dá um desânimo. Você pode se perguntar, será que tem um jeito? Mas eu quero exortar a você, lembre-se do que Cristo fez por você naquela cruz. Mantenha-se firme em sua palavra, confiando que Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou em você. Deus um dia começou uma boa obra em você, e meu irmão e minha irmã, Ele vai terminar essa boa obra. Ele vai terminar. Sabe por quê? Porque você é filho. Porque Ele ama você. Amém? Vamos orar? Abaixe sua fronte. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, Senhor, que nos desafia tão profundamente, Senhor. Queremos te pedir, Pai, que ela venha com transformação nas nossas vidas. Que ela renove os nossos corações. Que ela transforme as nossas mentes. Que exista, de fato, Deus, uma intenção real de arrependimento no nosso coração, Senhor, como povo de Deus. Quebra as barreiras, ó Deus. Nos liberta, Pai, dos sims. E traz a nós a verdadeira liberdade, ó Deus, de negarmos a nós mesmos. De dizermos sim ao Senhor e não a nós mesmos. Nós pedimos isso em nome de Jesus, que cada pessoa aqui presente nessa noite possa experimentar a liberdade que existe no Evangelho de Cristo Jesus. Na graça do Cristo, no amor do Cristo, na misericórdia do Cristo, no poder transformador do Teu Santo Espírito, que foi conquistado na cruz do Cristo por nós. Pai, nós te pedimos,
termina a obra que o Senhor começou no coração de cada pessoa aqui. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o poder, o consolo, a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês por agora e pelos séculos dos séculos. Amém.